fazer a divulgação de um livro em que escrevemos sobre a psicografia inspirada na literatura de Rabindranath Tagore. O espírito Rabindranath Tagore é um dos espíritos que tem psicografado por vários médios aqui no Brasil. Ele é mais conhecido por Divaldo Pereira Franco. Temos o Ariston S. Teles, que psicografou. Temos também, recentemente, Frederico Menezes, publicou uma obra da autoria do Rabindranath, que é um prêmio Nobel de Literatura, 1913, um indiano, e ele tem uma característica que é uma lírica poética de caráter universal, falando sempre do príncipe, do rei, mas numa perspectiva universalista. Tanto que aqui no Brasil o livro foi publicado e é publicado ainda pelas editoras das Edições Paulinas, uma editora católica, porque o teor da sua linguagem, da sua mensagem é sempre universalista. E aí temos aqui na livraria da casa, trouxemos 3 exemplares, vamos trazer mais, no valor de R$30. Esse livro traz poéticas inspiradas no poeta indiano. Então vamos às reflexões em torno deste capítulo 24 de O Livro dos Médios. O capítulo 24 vai tratar justamente desses tópicos aqui, que é provas possíveis de identidade. Com certeza já foi visto aqui, né, ao longo das palestras. Modo de se distinguirem os bons espíritos dos maus espíritos, que é o tópico de hoje. E, posteriormente, encerrando este capítulo, temos aí esse tópico, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. São 3 tópicos que vão discutir aí Allan Kardec com os espíritos, vai falar sobre como nós, numa reunião mediúnica, recebendo um livro psicografado, ou estando diante um médium que vai fazer uma pintura chamada psicopictografia, a gente consegue identificar se é um bom espírito, se é um mau espírito. E é importante, antes de avançarmos aqui, que Allan Kardec ele já inicia o capítulo, aliás, ele inicia o Livro dos Médios com o capítulo, na primeira parte, a espíritos. Essa é uma pergunta. É uma pergunta que, ela, ao longo do capítulo, ela vai ser inspirada no estilo maêutico, socrático. Sócrates fazia perguntas e que trazendo outras perguntas, outras questões. A própria pergunta, inicialmente, ela tem um tom irônico. Como é que Allan Kardec, que já tinha escrito, junto com os espíritos, o Livro dos Espíritos, em 1857, no primeiro capítulo, ele faz uma pergunta. Ele poderia fazer uma afirmação. Os espíritos existem. Mas ele faz uma pergunta, um questionamento. Existem espíritos? Existe alma depois da morte? Existe vida? Possibilidade de um indivíduo pensar, continuar com suas emoções, seus sentimentos, suas angústias, seus desejos, depois da morte? É essa a pergunta inicial, e ao longo do capítulo 1, da primeira parte, ele vai conversando com um hipotético cético, uma pessoa que é cética. E ele vai fazendo novas perguntas para chegar à conclusão de que os espíritos existem não como entidades à parte, não como seres extraordinários criados por Deus antes do mundo, antes de nós, mas os espíritos como sendo simplesmente a continuidade da humanidade. Os espíritos como sendo nada mais, nada menos do que a alma dos seres humanos. Quando nós morrermos, desencarnarmos, continuamos a existir. Do mesmo modo que antes de nascermos, nós já existíamos. Essa é a perspectiva espírita, essa é a base espiritualista do espiritismo. O espiritismo, como uma doutrina, uma filosofia espiritualista, ela tem essa crença numa consciência suprema, cósmica, Deus, tem uma consciência de sobrevivência do ser após a morte e tem uma percepção, uma compreensão de que esse ser ele já existe antes deste corpo físico. É a tese, a ideia da reencarnação. Dito isso, nesse livro admirável, que é o segundo, o Livro dos Médios, Allan Kardec vai fazer um estudo
de toda a fenomenologia mediúnica e trazendo ali, de alguma forma, a partir do capítulo 14, a gente já vê um pouco disso, as bases daquilo que posteriormente foi desenvolvido e iniciado por Charles Richer, a metapsíquica, e no século XX nós vamos ter o desenvolvimento, o surgimento da parapsicologia. A parapsicologia vai, então, estudar os fenômenos que vão além da chamada normalidade, sexto sentido, fenômenos como telepatia, como a possibilidade de você antever cenas do futuro, ou seja, fenômenos como a psicometria também. Você pega um objeto, você tem as percepções do seu dono, do seu possuidor, ou de tempos atrás, ou seja, fenômenos que não tem nada a ver com a existência de espíritos. Não vem um espírito para transmitir o pensamento de uma pessoa para outra, que é a telepatia. Não existe um espírito que vai dizer, olha, vai acontecer isso lá na frente, dias à frente. Não, é o próprio sensitivo que tem essa percepção, ampliando o seu campo de percepção psíquica, de perceber a possibilidade de acontecimentos vindouros. Então, a paranormalidade são os fenômenos psíquicos pertencentes à natureza humana, e a mediunidade é esse campo que vai um pouco além, quando então temos aí a existência de um outro ser psíquico, uma outra inteligência, que então vai escrever. É a psicografia, vai nos inspirar para falarmos no transe mediúnico, a psicofonia, vai se aproximar do indivíduo que tem a sensibilidade mediúnica da pintura, como um Gasparetto, a psicopictografia, dentre as outras várias classificações da mediunidade. Esse livro ele é admirável porque Allan Kardec, assim, ele fez essa classificação dos vários fenômenos da mediunidade. Então, nesse tópico aqui, da identidade dos espíritos, é o capítulo, né? Mas como nós distinguirmos os bons e os maus espíritos? E aí, o senhor Allan Kardec ele vai trazendo algumas dicas, algumas orientações. E a primeira delas é no sentido de que a gente vai distinguir uma pessoa boa ou má pelo seu comportamento. Se os espíritos são nada mais que os seres humanos, apenas destituídos do corpo físico, então ele vai dizer, como é que a gente vai identificar que uma pessoa é ruim e uma pessoa é boa? Uma pessoa tem uma índole, um caráter bom e uma pessoa tem um caráter mau. Uma pessoa é grosseira, uma pessoa é ríspida, violenta, uma pessoa é dócil, é fraterna, ela é amigável. Isso a gente vai perceber através do modo como a pessoa se comporta. O modo como a pessoa vai falar, o modo como a pessoa vai se comportar, se dirigir, se relacionar no contexto social. São através desses vários indícios que a gente vai entender e perceber na convivência se a pessoa é boa ou má. Agora, se a gente não conhece uma pessoa, ela vai trazer alguns indícios. Por exemplo, uma pessoa que a gente não conhece, como é que a gente vai saber que uma pessoa é boa ou má se a gente só tem um meio de comunicação de uma carta? A gente vai entender pelo conteúdo da carta, pela forma como a pessoa escreve, pelo vocabulário. Quais são as palavras que a pessoa vai utilizar naquela carta? Qual é o conteúdo daquela carta que a pessoa nos dirige? A gente não conhece a pessoa fisicamente. Ela só se comunica conosco através de uma carta. Então, são através desses indícios, do vocabulário, do estilo, a forma como a pessoa se dirige, a finalidade daquela mensagem, se ela é agressiva, se ela é uma mensagem que eleva o ânimo, ou se ela coloca você para uma depressão, ou ter mais raiva ainda. Então, são através desses indícios que a gente vai perceber, deduzir qual é o caráter da pessoa. Do mesmo modo, Allan Kardec vai dizer, vai ser com os espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, ou que a gente vai ver os produtos dessas mensagens nos livros. Então, a gente tem aqui o livro da Joana de Ângeles, Momentos Enriquecedores. Joana de Ângeles, ela foi abadesa, foi freira, ela, em várias encarnações ela migrou no meio católico, no meio cristão.
É natural, se a gente for fazer uma análise linguística, uma análise discursiva do livro dela, que nas páginas predominantemente vai aparecer qual o ícone religioso. É Buda? É o Lao Tse? É Sai Baba? É Krishna? Não vai ser. Vai ser Jesus. Ela vai sempre tecer algum comentário em torno de Jesus, em torno dos evangelhos, porque vai refletir o estilo da sua vivência. Da mesma forma, o Rabindranath Tagore. Você não vai ver Rabindranath Tagore falar de Jesus, mas ele vai falar do príncipe, do mestre, vai falar sempre do guru. E no final das contas, todos esses ícones, esses indivíduos vão falar sempre de uma perspectiva de melhoria da humanidade, de transcendência do ser, de espiritualidade. Mas é por esses escritos aqui que a gente vai dizer, olha, aqui eu estou vendo traços de Rabindranath Tagore, aqui eu estou vendo traços de Emmanuel, que foi padre, que foi sacerdote, que foi cristão, por várias e várias reencarnações. Então são através dos estilos desses espíritos que a gente vai deduzir a sua origem, o seu histórico do passado, também pelo discurso, pelo estilo pelo tipo das mensagens, a gente vai entender, é um espírito bom ou é um espírito grosseiro? É um espírito ignorante ou é um espírito intelectual? O primeiro tópico que Allan Kardec nos traz nesse item é falando da qualidade. Ele vai dizer assim, pode ser-nos indiferente a individualidade. Eu achei maravilhoso quando ele coloca esse tópico aqui da individualidade dos espíritos. Mas as suas qualidades nunca. Quando ele fala a individualidade do espírito, eu achei maravilhoso esses tópicos, essas palavrinhas que podem passar despercebida, mas quando ele fala individualidade é justamente para dar essa ideia de nós como sujeitos, que continuamos com as nossas ideias, eu continuarei sendo Robson após essa existência. Lindaci vai continuar sendo Lindaci após a existência. E nós vamos carregar justamente as nossas dores, os nossos anseios, vamos levando para além desta vida essa nossa individualidade que construímos e estamos construindo continuamente. E aí ele vai dizer, não importa se é um indivíduo que se apresenta que foi um rei, que foi uma rainha, que foi um grande escritor, que foi um santo da Igreja Católica, o que importa mesmo é a qualidade da mensagem. É a qualidade desses espíritos, a qualidade que eles vão apresentar. E a gente vai entender aqui como qualidades essas características. Allan Kardec vai dizer ainda, em todas as comunicações instrutivas, esse aspecto, que são as qualidades, é o ponto que se deve observar. Então, o senhor Allan Kardec vai pedir para a gente analisar bem, tanto nas reuniões mediúnicas comuns, como também em qualquer literatura, qualquer livro que a gente for ler, que diz assim, psicografado por... Pode ser Emmanuel, pode ser André Luiz, pode ser o Rabindranath Tagore, pode ser Joana de Ângeles. O fato de serem espíritos que nós consideramos espíritos superiores, espíritos do bem, isso não nos deve impedir sempre de fazer uma análise crítica desses mesmos espíritos. Nesse exemplo que a gente vai trazer, né? Emmanuel, no livro, nessa série evangélica, a gente tem aqui apenas um recorte de alguns livros, né? O Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida. São os livrinhos pequenos, naqueles primeiros momentos que ele escreveu o livro, foi publicado, eram livros menores. Hoje tem edições, né, que são maiores. Eles são livros que vão fazer... Emmanuel vai fazer comentários em torno de passagens do Evangelho. Ora, quando nós lemos um livro desse, a gente vai ver a característica primordial que está ali, que é ele girar toda a discussão, todas as mensagens em torno dos Evangelhos. Então vai estar sempre se referindo a Jesus e aquelas personagens do Novo Testamento. E vai sempre trazer uma mensagem que
Vai ser mensagem de depressão, vai ter mensagem de negatividade, vai ser mensagens que estimulem a eutanásia, o suicídio, a vingança. Não. As mensagens que nós vamos encontrar nesses textos de Emmanuel, curtos, são mensagens que tocam ao coração. Tocam ao coração, mas ao mesmo tempo trazendo reflexões. Pequenas passagens do Evangelho, nas cartas de Paulo, alguma passagem lá da Epístola de Pedro, do Apocalipse, as falas de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele faz um pequeno recorte e dali traz essa maravilha que são esses tesouros do Evangelho. Ao ler, nós identificamos logo. É um espírito bom, é um espírito iluminado, que resgata as mensagens lá do Evangelho e traz-nos mensagens instrutivas. Ele vai, então, ao lermos esses livros, perceber que ele vai fazer comentário das passagens dos Evangelhos, ele se torna um especialista nisso. O conteúdo é um conteúdo moral, não é um conteúdo científico, diferente se a gente for ler o livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Se a gente for ver Evolução em Dois Mundos, é eminentemente científico esses dois livros. A gente é Mecanismos da Mediunidade, vai ter que estudar física, aquela velha física do ensino médio, terceiro ano, no modelo antigo do ensino médio, em que a gente vai ter que estudar eletricidade. Se a gente for estudar Evolução em Dois Mundos, é preciso revisar os conceitos básicos lá do ensino médio de biologia, de química, para entender a constituição das células, do sistema orgânico, dos tecidos, das mitocôndrias, do cérebro. Ele vai fazer citações diversas lá da biologia. Mas aqui, as passagens que Emmanuel nos traz são lembranças da época da Galileia, de Jesus no lago de Genezaré, de Marta, de Maria. Ele vai falar de Lázaro e traz aqueles personagens para um contexto atual. E trazendo sempre esse conteúdo moral. É o resgate do Evangelho. Por isso que o Espiritismo é considerado um cristianismo redivivo, porque através desses autores, como Joana de Ângeles, o próprio Emmanuel, dentre outros, faz esse resgate do Evangelho. E todos esses livros, eles vão sempre estimular-nos a essa ética comportamental, essa mudança nossa, para sermos mais compassivos, benevolentes, caridosos, bondosos, ou seja, estimular em todos nós a prática do Evangelho. Avançando, nós observamos esse quadro aqui, nessa tela, uma reunião mediúnica. Está apenas simbolizando aqui a reunião mediúnica. Esses que estão, essa senhora de vermelho, esse de gravata, essa de verde, essa de azul, esse que está aqui de lado, né? E esse que é o doutrinador, dialogador, que está de pé, eles são os encarnados. E o desencarnado, nós vamos ter ali aquele de branco, esse outro que está orientando o dialogador, o chamado doutrinador, e aqui nós vamos ter esse espírito, que é um espírito sofredor, um espírito perturbado. Então temos aqui, nesse amarelo que nós apontamos, que é como se fosse o espírito guia da reunião, ou o espírito guia do doutrinador, e temos um outro espírito, um outro sujeito aqui, que é esse, apontado em vermelho, que está em sintonia mediúnica com a médium, essa de azul aqui, e ela está através do rosto, através das vozes, através do comportamento, porque os espíritos, quando se aproximam do campo mediúnico do médium, vai refletir as suas dores, as suas angústias, e muitos gritam, alguns choram, outros reclamam. Lógico que o médium vai manter o controle. Na casa espírita é assim. O médium, mesmo que seja o médium da psicofonia inconsciente, o médium da psicografia mecânica, ele tem educadamente o controle da mediunidade. Porque a mediunidade é como uma casa, é uma residência. Você não deixa o espírito chegar e fazer o que quer. Em outros ambientes, como nos centros das práticas afrodescendentes, a Umbanda, o Candomblé, o Vale do Amanhecer, que é uma mistura de várias práticas
e horizontes religiosos, nós vamos ter uma certa liberdade. Os espíritos vêm, falam, se manifestam, mas a casa espírita tem uma diretriz, tem um direcionamento que é esse apresentado em O Livro dos Médiuns e que nós seguimos e nos pautamos. Então aqui, olha, como a gente diferenciar um espírito do bem, bondoso, que é esse que está orientando ali, e vamos supor que ele fosse dar uma passividade por essa médium, essa mesma médium de azul. E esse espírito aqui está só um vulto, né? É o espírito que se aproxima da médium e está trazendo aí a sua mensagem. Como a gente diferenciar? É justamente isso que o senhor Allan Kardec vai dizer. Pelo tom da voz, a escolha das palavras desses espíritos, a emoção, o sentimento que é apresentado nessas mensagens, a gente vai perceber se é uma mensagem de dor, de sofrimento. Quem já participou de uma reunião mediúnica se condói com o indivíduo que cometeu suicídio, com um criminoso que está no plano espiritual sendo perseguido por alguém que tirou a vida na última existência, ou por alguém que tirou a própria vida, né? Antecipou a sua desencarnação pelo suicídio. São relatos lancinantes, dolorosos. Então, seja do espírito sofredor ou um espírito iluminado, a gente percebe o tom emocional na mensagem. São mensagens que nos trazem reflexões. Alguns espíritos são também tão endurecidos, vêm nas reuniões mediúnicas, envolto ainda nas trevas da desarmonia, do ódio, do desejo de vingança. Muitos foram assassinados, traídos, desencarnam, mas ainda com o desejo da posse dos bens materiais. E aí, na mensagem que eles expressam, a gente percebe esse tom emocional de dor, ou de sofrimento, ou de raiva, de maldade, de perseguição, ou de bondade, de afetividade. E também o tipo de mensagem, porque nós vamos ter mensagens instrutivas, comumente os espíritos superiores, os guias, mentores, numa reunião mediúnica, trazem mensagens orientadoras para o grupo, para a casa. Quando nós temos um livro desse, de Joana de Ângeles, ou os outros que nós temos aqui na livraria, do Emmanuel, André Luiz, são mensagens instrutivas, de orientação. Mas nós vamos encontrar também mensagens que têm um sentido mais de estudo. Como eu falei, os livros do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, Evolução dos Mundos, a própria série de livros do André Luiz, que vai desde o Nosso Lar até o livro E a Vida Continua, são livros de descrição do plano espiritual para recordar a nossa pátria espiritual. Ele não traz nada de novo, ele apenas vai recordar, trazer as informações do plano espiritual. E entendamos, tem um ponto de relatividade nisso. É um espírito, é André Luiz, do ponto de vista dele, que passa pela filtragem mediúnica e nos traz a mensagem. Ou seja, nem tudo que André Luiz disse, a gente deve entender assim ao pé da letra, porque é o ponto de vista dele. Se eu desencarnado fosse descrever o plano espiritual, eu descreveria do meu modo. Se Soares fosse fazer uma psicografia, Emmanuel dissesse, olha, Soares, não é André Luiz não que vai fazer esse projeto, é você. Com certeza, a descrição seria outra. Alguns pontos Soares veria, alguns pontos eu veria, alguns pontos Marlene veria. Ou seja, cada espírito vai ver de uma certa angulação. Eu falo isso, eu trago isso porque muitas pessoas, quando lêem as obras do Nosso Lar, de André Luiz, tomam como uma verdade absoluta, quando a gente deve sempre relativizar alguns pontos. E não só de André Luiz, mas de todos os espíritos que trazem as suas mensagens. Então, quando esse tipo de mensagem, tem a mensagem instrutiva, a gente tem a mensagem
descritiva como essa do nosso lar. A gente tem uma mensagem mais de advertência. Pode acontecer na casa espírita mesmo, os guias espirituais, os mentores, trazendo uma advertência, uma mensagem de orientação mais incisiva para os trabalhadores e trabalhadoras da casa. Precisa estudar mais, precisa voltar para isso, observar esse ponto, observa a desarmonia que está acontecendo na casa, etc. Então nós temos os vários tipos de mensagens que podem vir através dos espíritos. Um outro tópico que Allan Kardec nos traz é a linguagem. Ele vai dizer assim, já dissemos que os espíritos devem ser julgados, devem ser investigados, analisados como seres humanos, pela linguagem de que usam. E aí que ele vai trazer o exemplo da carta. Quando recebemos cartas de alguém que nós não temos contato, nunca vimos, como é que a gente vai descrever o autor, a autora dessas cartas? É pela linguagem. E do mesmo modo que a gente vai julgar, a gente vai identificar um indivíduo pela linguagem, isso seja um ser que a gente não conhece fisicamente, mas mesmo no nosso convívio, a gente vai perceber o tipo da pessoa, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, conforme ela vai utilizar as palavras. O Espiritismo ele tem essa riqueza da literatura, porque a maioria dos livros, a sua totalidade, quase mesmo, ela é voltada para essa literatura mais rebuscada, seja na poesia, seja nos livros doutrinários, seja nos livros evangélicos. A gente vai ver esse rebuscamento, essa leitura que nos estimula sempre a aprender mais. Quem lê os livros de Joana de Ângeles fica assim, surpreso com algumas palavras, tanto que algumas editoras têm colocado nas margens do livro, né? Temos aqui um livro e ao lado, acho que isso aqui é melhor, temos aqui uma margem nos livros, nas páginas, uma margem do lado e do outro. Então tem algumas editoras que nessas margens laterais aqui, da direita, da esquerda, puxam uma linha para trazer os sinônimos de algumas palavras. Joana de Ângeles, ela teve essa característica. Os livros dela não são fáceis de ler, porque é uma literatura bastante rebuscada. É a linguagem dos espíritos instruídos. E Allan Kardec vai fazer um joguinho aqui, ele vai dizer, é pela linguagem que a gente vai entender que um indivíduo ele é instruído ou ele é ignorante. Ele é educado, ele é cortês ou ele é mal educado. O espírito ele traz uma mensagem profunda ou superficial. Uma mensagem séria ou uma mensagem superficial, frívola. Se a gente vai para uma reunião em que se evoca espíritos e a gente em volta da mesa evoca um determinado espírito e vai fazer perguntas como eu vou me casar quando? Minha esposa, meu marido, eles são fiéis? Qual o número para jogar no jogo do bicho? Ou seja, perguntas muito frívolas, perguntas do dia a dia. Vão vir espíritos, a gente começa a evocar assim, que vão estar naquela faixa de vibração. Mas se a gente faz perguntas mais complexas, existe vida em outros planetas? Como nós entendermos as diferenças sociais, as diferenças intelectuais neste mundo? Então são perguntas mais sérias, mais profundas, que vão vir espíritos superiores, inteligentes, e vai afastar os espíritos ignorantes. Alguns podem até vir, mas poderão até vir com o sentido de mistificar. Bom, eu vou trazer aqui duas mensagens. Aqui eu já antecipei, eu não queria antecipar essa. Deixa eu colocar aqui as animações, porque são letras de músicas. Uma delas vocês vão conhecer, outra acredito que não.
Eu fui capturado por uma delas recentemente. Essa daqui Pronto. Essa daqui, ela é a mais recente dos dias atuais. A letra pequenininha, eu vou ler para vocês que estão lá atrás. E eu fui capturado pelo tom do trompete. Porque o nome da música mesmo o título da música é o som do trompete, alguma coisa assim. E o som do trompete, ele remete muito, parece muito com o som do sax, sabe? É uma música... A melodia é bonita. Mas quando você vai para a letra, gente, quando eu fui ler a letra da música, meu Deus do céu, eu escutava tanta música e eu ainda gosto do jinglezinho do trompete, mas a letra é assim: perdida no baile, tá pura maldade. Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe que a filha é bandida que faz sacanagem, sai com as amigas, só chega mais tarde. Ó, novinha, quer sentar pros cria. Pede e coloca uma palavra que remete a um palavrão, né? Então vou te dar. Balançou. Ó, gostosa, toda delicinha. Amanheceu o dia, ela só quer sentar. Se é isso que tu quer, eu vou te dar. Vai, vai, vai. Essa é uma música moderna, estimula os jovens. É um tipo, inclusive, que é bem conhecido, porque as outras músicas dos MCs de hoje, muitas músicas do funk, e ao falar isso, não generalizo, porque tem MC que toca letras legais e temos funk que traz textos bacanas, mas a maioria sempre faz esse apelo da sexualidade, né? E sempre coloca a mulher como uma objetivação, como um objeto. Ela é para apanhar, ela é para ser usada, é para bater, ela é para ser jogada de um lado para outro. Ou seja, aquela visão bem machista que a gente sabe. Aqui já é uma outra letra de uma outra música. A gente tem agora, próximo mês, né, entrando aí a primavera, e a gente já conhece, muitos conhecem essa música, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. É uma música de Beto Guedes. Quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento, quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer. Sol de primavera, abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Juntos outra vez. Veja, são duas músicas da música popular brasileira, mas veja pela linguagem. Qual a que nos dá esperança, que nos anima, e qual aquela que mexe com os nossos chakras da sexualidade? Porque uma música, a do nível A, essa mexe os chakras de cima, né? A linguagem para esperança, primavera, traz elementos que, quando a gente utiliza as palavras e cria na mente, nos remete a uma espiritualidade, remete a esperança, a positividade. A outra música, os chakras, ou os nossos centros vitais, ao utilizar essas palavras, né, elas puxam a gente para baixo. Puxam a gente para as sensações mais grosseiras. Então, é pela linguagem que a gente vai identificar, que a gente vai reconhecer a origem dos indivíduos. Allan Kardec vai dizer assim, pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção a linguagem dos espíritos, que está sempre em relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Eu vou trazer aqui a psicografia de Valdo Vieira. Valdo Vieira, junto com Chico Xavier, fizeram uma parceria belíssima nos anos 50, 60. Depois o Valdo se separou, criou uma nova ciência, a projeciologia, abandonou o espiritismo. Mas enquanto ele estava com o Chico, era uma parceria belíssima. Essa é do espírito Cornélio Pires. É um espírito que se comunica através de dois médiuns, o Chico Xavier e o Valdo Vieira. Assim como aconteceu com mecanismos da mediunidade, assim como aconteceu com a Evolução dos Mundos, assim como aconteceu com o livro Sexo e Destino. Um mesmo espírito, dois médiuns diferentes. E o estilo,
o vocabulário, o conteúdo é o mesmo. Aqui a gente vê o Cornélio Pires, que foi um jornalista bastante conhecido no século passado aqui no Brasil, escreveu anedotas, piadas, como se fosse um cordelista, mas um cordelista no estilo lá do sul do país. Aqui no Nordeste a gente tem a literatura de cordel, e ele fazia aquele jeito caipira de ser, inspirou inclusive várias letras de música. Através do Valdo Vieira, ele vai escrever essa história de paixão de Sá. Esse Sá aqui é da senhora, né? Sá viúva. João da Mata espichou no buqueirão, tirava pau no morro do esqueleto para o serviço novo no coreto. Caiu, gritou, morreu de supetão. Sabe luva na roça do pilão, magrela de paixão que nem graveto. Vivia de clamar, toda de preto. Quero ver João, meu Deus, quero ver João. O espírito de João, com dó da viúva, veio uma noite e disse: Sabe, luva, não chore, minha véia, eu não morri. Mas viúva, assungando a cruz de ferro, rebolou no colchão, soltando um berro: Terra nova, capeta, sai daqui. Então percebemos, é um estilo cordelista, porque a literatura de cordel tem esse estilo de cômico, da brincadeira, da ironia. E, através do querido Valdo Vieira, médium, vai trazer essa ironia. Quem lê o livro de Cornélio Pires vai ver, ele vai trazer várias quadras. Esse aqui agora, o mesmo Cornélio Pires, nesse livro, que é o Espírito de Cornélio, por Chico. Devagar, que tenho pressa, contudo guarda a certeza de que a preguiça começa na casa da vagareza. Não julgues a vida errada pela sombra que ela tem. Raio que cai na chapada, cai na avenida também. Aquela advertência, antes de falar do outro, a gente saber que pode acontecer conosco. Então, é o estilo Cornélio Pires. Trago isso aqui para a gente ver que o Cornélio Pires, nos livros de psicografia dele, vai trazer sempre essa ironia, a piada, a anedota. Mas veja como é utilizada pela psicografia do Chico, do Valdo, supervisionado, né? Por quem? Por quem? Emmanuel. Porque todos esses espíritos que foram convidados para trabalhar com Chico, eles são coordenados ali, mentorados pelo Espírito Emmanuel. Então não vinha qualquer um. Ele chamou André Luiz, poderia ter chamado qualquer outro, mas não. Chamou André Luiz, preparou André Luiz para trazer esse projeto maravilhoso que está sendo apresentado agora já em 3 filmes. Já vai ser lançado a terceira edição do livro, do filme Nosso Lar. Né? Teve o primeiro, replicando o próprio livro Nosso Lar, o segundo, Os Mensageiros, e esse terceiro agora vai ser inspirado em Obreiros da Vida Eterna. O estilo, Allan Kardec vai dizer, olha, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos mais puros. Só que ele vai dizer assim, olha, a razão, a inteligência, ela não anda par a par com a emoção. Você vai encontrar pessoas que são muito intelectuais, espíritos, mas que de emoção, de moral, não são evoluídos. Então temos aqui, olha, a bondade, a afabilidade, que são as características dos espíritos superiores, e através delas nós vamos ver os espíritos trazendo mensagens que não têm ódio, lamentam as faltas, os erros das pessoas, e ao criticar os erros, os espíritos superiores eles fazem com muita doçura, eles fazem com muita amabilidade. Eles não dizem assim, Marlene, você isso, e vai citando publicamente os defeitos da pessoa, mas vai trazendo no contexto geral para que cada um coloque a carapuça, né? A carapuça na cabeça, a cabeça na carapuça, como é que se diz o provérbio. E todos eles, os espíritos do bem, os espíritos superiores, desejam o bem. E aí Allan Kardec vai dizer assim, ó, a inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. Porque pode vir um espírito muito evoluído em termos de conhecimento, mas que não tem os devidos dotes, qualidades morais. Um espírito bom e afável pode não ter muito conhecimento. Então pode aparecer um espírito simples,
um espírito na reunião mediúnica que não tenha muita inteligência, mas é uma doçura, uma pessoa que estimula, que a gente sente a afabilidade daquele espírito. Também a gente pode encontrar numa reunião mediúnica espíritos muito inteligentes, muito instruídos em termos de magnetismo, mas que têm pouca espiritualidade. A gente viu muito isso naquele livro, Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e também no livro Libertação, pela psicografia de André Luiz com o Chico Xavier. Espíritos muito inteligentes, mas por séculos arraigados no mal, de modo que constituíam comunidades, eram líderes, se tornaram líderes, comandantes, porque eles sabiam as técnicas da obsessão, mas profundamente ainda comprometidos na questão do perdão, da compreensão do outro, da afabilidade, da doçura, da humildade. A análise das mensagens. O senhor Allan Kardec convidou o Espírito São Luís para trazer essa mensagem. E o Espírito diz assim, olha, é preciso meditar, pesar. Quando ele diz pesar, é analisar. Recebe a mensagem, analisa ela, medita, reflete, submetendo ao cadinho da razão, ao buril. Você vai analisar sob todos os ângulos a mensagem para saber se ela realmente tem uma validade. É de não deixar de pedir explicações necessárias a formados de opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso, obscuro. Isso aconteceu com Emmanuel, no livro Consolador. Tem uma pergunta lá. O livro Consolador é formado em 3 partes, uma parte de ciência, de filosofia e de religião. Pois bem, uma das questões, Emmanuel defende a existência das almas gêmeas. Aí Allan Kardec discutiu esses assuntos com os espíritos, em o livro dos espíritos. Os espíritos disseram, não existe almas gêmeas. Deus criou as almas livres, elas se reencontram ao longo do seu processo evolutivo. Aí Emmanuel, no livro Consolador, vai dizer, não, as almas gêmeas existem. Elas, desde o início, elas têm uma conexão. E aí a Federação Espírita faz uma pergunta, diz, olha, Emmanuel, gostaríamos que você revisse essa resposta e para a gente republicar ou a gente colocar na nota de rodapé. Isso de fato está lá no livro, na nota de rodapé. Emmanuel dá uma desculpa, diz que há uma filtragem, foi um problema de filtragem mediúnica, mas ele fica sempre colocando ali como que eu ainda continuo de alguma forma defendendo a ideia. Mas isso é importante, aquele registro ali, porque a gente vê que, mesmo Emmanuel, a gente deve fazer esses questionamentos. Quem já leu o livro Nosso Lar, sabe o estilo de André Luiz? As palavras, os vocábulos, conhecimento de medicina, conhecimento que ele vai ter de biologia. Desde o livro Nosso Lar até aí A Vida Continua, a gente vai ver a literatura mais polida. Esse mesmo espírito André Luiz, ele vai orientar o médium Ranieri, coronel, que foi espírita, trabalhou no movimento espírita, trouxe vários livros, e ele escreveu esse livro aqui, O Abismo, escreveu outro livro, Sexo Além da Morte, é dele também, com André Luiz. Mas, gente, quando a gente vai ver o livro, os termos, os nomes das personagens, os diálogos, os capítulos de um parágrafo só, é um estilo completamente diferente. Então, quem lê o livro Nosso Lar e quem lê o livro André Luiz vai dizer, é o mesmo espírito? Lógico que a gente vai ter aí a filtragem mediúnica. A filtragem mediúnica do Ranieri foi diferente da filtragem mediúnica de André Luiz. Além de passar pelo guia do médium, no caso Emmanuel, passam pelo guia. As mensagens que chegam, elas são já filtradas por Emmanuel, para depois ser filtrada pelo médium Chico Xavier, para depois ser filtrada pela Federação Espírita Brasileira, quando a maioria dos livros foi escrito por ele, pela Federação Espírita Brasileira. Então veja quantas peneiras, quantos filtros passou a mensagem do Espírito para chegar. Aqui a gente vê Allan Kardec dizendo assim,
em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, minucioso, em se lhes analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitação tudo que pegue contra a lógica e o bom senso. Foi isso que a Federação fez com a mensagem de Emmanuel. A gente vê aqui, por exemplo, a LAC. A LAC publicou esse livro, que foi um dos primeiros do Chico, Cartas de uma Morta. A mãe de Chico psicografa através dele. Mas quem for ler o livro, gente, se espanta. Porque tem ali informações do Egito Antigo, de vida em Marte, em Júpiter, em Saturno. As sondas foram para todos esses planetas e não encontraram evidência de vida. Então, a gente percebe que era o início da mediunidade do Chico, ainda estava ainda no seu processo de burilamento. Lá que não teve o cuidado também de fazer uma filtragem adequada, você vê que a gente não vai ver esse tipo de literatura pela Federação Espírita Brasileira. Todas as críticas que foram feitas, que ainda são feitas à Federação, ela de alguma forma fez esse burilamento, esse cuidado com as obras do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. O espírito aqui é Maria João de Deus, que é a mãe do Chico. Um outro livro é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aqui a gente observa que tem algumas colocações do espírito que merecem ser refletidas, analisadas. E aí, a própria filtragem da Federação, ela vai refletir o próprio ideário dela. A gente vai ver algumas colocações ali no livro que reflete um pouco, lembra um pouco a mitologia grega. Na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia céltica, todas as grandes civilizações, vai ter aquela ideia de uma comunidade espiritual, os deuses que tomam conta e orientam aquela comunidade. Quando a gente vai ler o livro, o espírito Humberto de Campos vai dizer que o espírito de Ismael, Ismael é um dos personagens da cultura judaica. É o guia espiritual aqui do Brasil. Ora, o Brasil, nós sabemos, antes que os portugueses aqui chegassem, nós tínhamos aqui povos originários, os povos indígenas. Muitos deles já foram dizimados. A gente tem ainda algumas comunidades que são preservadas, embora a gente veja alguns políticos, algumas políticas que queiram destruir essas comunidades, esses povos. Mas por que o guia espiritual do Brasil não é apresentado como uma entidade indígena? É apresentado como Ismael, um anjo, uma figura da cultura judaica, a cultura hebraica. Que mereceria ser o guia espiritual do Brasil, ele poderia ser um indígena. Então tem algumas colocações, dentre outras, no livro que merecem críticas. Ainda hoje alguns espíritas não aceitam o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde se faz, tem um momento lá que é inserido uma reverência a Rustem. Rustem foi um pensador à época de Kardec que coordenou um trabalho de mediunidade com outras médios, diferentes da de Kardec, e publicou o chamado Quatro Evangelhos. Na concepção de Rustem, veio Moisés, veio os quatro evangelistas reescreverem os evangelhos, segundo a visão nova do Espiritismo. E uma das teses principais do rustenguismo é justamente a ideia do corpo fluídico de Jesus. Esse é um ponto nevrálgico no movimento espírita, porque isso provocou uma cisão ainda hoje de espíritos, porque tem espíritos que acreditam que Jesus não encarnou, não teve um corpo igual ao nosso. Foi tudo uma espécie de agênere. Allan Kardec se posicionou muito claramente sobre isso no livro A Gênese e em obras póstumas também. Mas enfim, é só para a gente ver que temos aqui essa ideia de que a gente precisa, não é o fato de Joana de Ângeles, Emmanuel, Maria Dolores, e a gente acatar tudo como se fosse a verdade. Entendemos a relatividade de cada espírito. E por último, no último tópico desse tópico, Allan Kardec vai estabelecer 26 critérios. Eu vou apenas citá-los,
o que vai predominar aí é a ideia do bom senso, da lógica e da linguagem. Então ele vai dizer que é importante utilizar o bom senso em todas as mensagens, analisar a linguagem. Vai dizer que os espíritos bons, eles falam somente o bem, eles não vão falar o mal. O estilo da linguagem é preciso analisar dos espíritos para a gente saber se são espíritos inteligentes, são espíritos medíocres. Usar a lógica e a ponderação. Sempre que um espírito vai anunciar assuntos futuros, previsão do futuro, ficarmos atentos, utilizarmos sempre a lógica e a ponderação. Analisarmos o conteúdo da mensagem, novamente, o bom senso, diante de informações da ciência, precaução à previsão futura, observar as palavras das mensagens, perceber que os espíritos bons, eles orientam, e os espíritos sofredores, ou aqueles falsos sábios, que mistificam, se apresentam como espíritos superiores, eles já vão assim na jugular da pessoa. Você devia fazer isso e aquilo. Vai colocar os defeitos da pessoa, muitas vezes, publicamente. Isso não é uma característica dos espíritos superiores. Os espíritos inferiores, eles buscam muito a vaidade de nomes. Allan Kardec está dando para a gente analisar tanto o vocabulário, as palavras, quanto o conteúdo das mensagens. Atenção a nomes estranhos. Aqui não é estranhos, é nomes estranhos. A gente vai ver isso na obra O Abismo, de Ranieri, de André Luiz. Atenção aos nomes pomposos. Então imagine, Hobbes psicografar Emmanuel. Hobbes psicografar o espírito do Papa João Paulo II. Então, esses nomes pomposos a gente deve ficar sempre atento e verificar se a linguagem condiz. Cautela aos temas sensíveis, delicadeza nas advertências, orientação para o bem, novamente a razão e o bom senso. Ver que os espíritos bons, eles são calmos, tranquilos, até numa psicofonia, até numa psicografia. E os espíritos sofredores, perturbados, eles são violentos, às vezes, agitados. Os espíritos imperfeitos se revelam na sua fala, no conteúdo das mensagens. Entendemos que muitos espíritos desencarnam com as ideias fixas. O fato de estar desencarnado significa que eles conhecem tudo. Percebemos o aspecto moral das mensagens, a limitação dos espíritos. O próprio Emmanuel vai dizer isso no livro chamado Emmanuel. Emmanuel publicou um livro intitulado Emmanuel, em que ele diz que o fato de ele estar desencarnado, ele não tem acesso a todo o conhecimento. Ele vai ter as suas limitações. Eu achei bacana quando o Allan Kardec vai falar do humor. Os espíritos bons, eles são suaves, eles trazem alegria. A gente vê o caso de Cornélio Pires, sempre traz anedotas, contos engraçados. Já os espíritos inferiores, eles são mordazes, eles trazem teores mais apimentados. Percebemos o caráter dos espíritos nas suas mensagens. E por último, fechando com chave de ouro, Allan Kardec vai dizer assim: quando formos julgar os espíritos, quando formos analisar os espíritos, façamos também uma autoanálise, um auto-julgamento. Porque a gente vai estar julgando a outra pessoa, o caráter, as qualidades, mas façamos isso com cuidado, com respeito, seja espíritos inferiores, seja espíritos superiores, seja espíritos mistificadores, seja espíritos do bem, espíritos do mal, porque a gente está tratando de sujeitos, de pessoas. Então essa é a mensagem que nós trouxemos para a reflexão, desejando votos de paz, aguardando os colegas. Amanhã nós vamos ter um evento na SEEC, que é sobre sexualidade. Vão vir 2 palestrantes de Recife, discutindo essa questão do gênero. Já é o 3º ano que a SEEC, bem aqui no Cidade Jardim, vem trazer essa abordagem das discussões em torno da sexualidade e de espiritualidade. Aguardamos todas e todos. Muito obrigado.